ser alocada na compra, no consumo de dois bens do tipo X1 e X2, sendo que X1 vai representar a quantidade adquirida do bem 1 e X2 vai representar a quantidade adquirida do bem 2, dado uma certa quantia de renda disponível naquele momento, tá? Então olha só, quando os gastos com a cesta de bens utilizam toda a renda, ficamos sobre a reta orçamentária, tá? Quanto que é a renda? Não importa. É um determinado valor que representa 100% que deve ser gasto ou alocado na aquisição de dois bens. Então nós temos aqui o preço do bem 1 multiplicado pela quantidade desse bem que vamos comprar, mais o preço do bem 2, né, P2, multiplicado pela quantidade desse bem que iremos comprar, deve ser exatamente igual a M, que é a renda que temos disponível para o consumo naquele momento. Tá? E também podemos fazer algumas manipulações matemáticas, de forma que iremos isolar uma das variáveis, ou x1 ou x2, para descobrirmos então o seu valor, tá? O valor da quantidade de mercadoria que vamos conseguir comprar, dada a renda disponível. Então aqui nós temos aqui graficamente a nossa reta orçamentária, tá? Aqui temos que a inclinação dessa reta é dada pela divisão entre os preços dessas duas mercadorias, desses dois bens. Nós temos aqui P1 dividido por P2 e nós temos o sinal negativo. O que representa esse sinal negativo? Gente, aqui representa a ideia de custo de oportunidade, a ideia de abrir mão, tá? Para que você continue comprando um pouco mais do bem 2, necessariamente você vai ter que reduzir a quantidade comprada do bem 1 e vice-versa. Então nós temos essa primeira situação aqui. Eu coloquei essa bolinha vermelha aqui, olha só, ela está posicionada exatamente aqui. Significa que do valor que você tem disponível para fazer compras do bem 1 e do bem 2, você resolve alocar 100% desse valor na compra do bem 2. Tá? Então aqui você compra 100% de 2 e 0% de 1. Nesse caso, x1 é igual a 0. E uma outra situação é quando você aloca todo o dinheiro disponível na compra do bem 1, x1. Então nesse caso, x2 é igual a 0. E você pode ter também um ponto intermediário dentro dessa reta orçamentária aqui, dessa linha orçamentária, onde você resolve, por exemplo, abrir mão de um determinado bem para comprar um pouquinho do outro. Por exemplo, nós podemos ter esse ponto aqui, onde você vai comprar, necessariamente você tem que comprar um pouco menos de x2 para poder comprar um pouco mais de x1. Então, só para recapitular, esse sinal negativo lembra a ideia de abrir mão de desses dois bens. Por exemplo, você quer comprar agora um pouco de x1, você vai ter que comprar um pouco menos de x2 porque a sua renda é fixa naquele momento. É o problema clássico da restrição orçamentária, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, aqui, o x2 ele é dado por M dividido pelo P2. M é a renda que você tem naquele momento. Então qual é a quantidade máxima que você vai conseguir comprar de x2? Simples, basta você pegar o dinheiro que você tem para comprar x1 e x2 e dividir pelo preço do bem 2, que ele vai te dar exatamente a quantidade desse bem 2 que você pode comprar. E o x1 é a mesma coisa, basta você pegar o valor de M, que é a renda que você tem disponível para compra de x1 e x2, e dividir pelo valor do preço do bem 1. Tá? Então, unindo os dois interceptos, né, o vertical e o horizontal, nós vamos ter a reta orçamentária que nós já vimos aqui na figura 1, tá certo? Então olha só, quando o consumidor pode comprar do bem 1 se gastar quanto o consumidor pode comprar do bem 1 se gastar todo o seu dinheiro nele? Isso é o mesmo que fazer x2 igual a 0, tá? E a resposta vai ser, como já vimos, o seu dinheiro M dividido pelo preço do bem 1. Matematicamente, em forma de equação, nós temos essa situação aqui, tá? Temos os preços e as quantidades de ambos os bens e nós queremos variar o consumo, né, a aquisição, a compra de cada um desses dois bens. Tá? Em termos de equação, em termos matemáticos, nós temos que a variação desses dois bens elas não podem ultrapassar a renda total disponível para a compra para o consumo desses dois bens. Então, como que a gente faz?
P1, que é o preço do bem 1, multiplicado por x1 mais a variação de x1, ou seja, digamos que você quer comprar um pouco a mais de x1, então delta x1 que representa a quantidade adicional de x1 que você vai comprar, mais o P2, que é o preço do bem 2, x2, né, que multiplica o x2 mais a variação de x2. Nesse caso, gente, essa variação ela vai ser negativa. Por quê? Para compensar a compra adicional, da quantidade adicional do bem 1, nós temos que reduzir a quantidade desse bem 2. Tudo isso vai ser igual a M, ou seja, a renda disponível naquele momento para gasto, para aquisição da compra desses dois bens. E aí temos que a variação do x2 dividido pela variação de x1 vai ser exatamente igual ao preço do bem 1 dividido pelo preço do bem 2. Só que, recapitulando aqui, com sinal negativo. Por quê? Porque necessariamente, dado que a sua renda é fixa, para comprar mais do bem 2, necessariamente você vai ter que abrir mão do bem 1 e vice-versa.